Sejam todos bem-vindos à nossa webinar da Ensina Radiólogos. Eu sou o Márcio Cubas, coordenador técnico da Ensina Radiólogos, e hoje temos o prazer de trazer para vocês uma webinar muito legal, um tema bem interessante, que é sobre angiotomografia coronária. Nós trouxemos um professor parceiro da Ensina para falar com vocês, dar muita informação aqui, tá? Vai ser um bate-papo bem interessante aí nos próximos minutos. Eu espero que vocês gostem bastante, apreciem o conteúdo, porque a gente prepara sempre com muito carinho aí todo esse material para vocês. Eu vejo aqui que temos ainda as pessoas conectando, tá? Mas eu já vou chamar o nosso palestrante para ele já se apresentando aqui a vocês. Professor Jefferson, por favor, poder abrir a sua câmera e seu microfone. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar um pouco de informação hoje. Pessoal, eu vou deixar vocês agora com o professor Jefferson, tá? E aproveitem ao máximo, tá? Vou desligar aqui o microfone. Qualquer coisa, vocês, por favor, mandem mensagem aqui no chat. Jefferson, fica à vontade. Obrigado, Márcio. Vamos iniciar. Ok. Ok, todos me ouvindo agora? Boa noite novamente. Espero que estejam todos bem. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre angiotomografia coronariana, tá? Como o Márcio falou, é uma conversa, né? Eu tentei trazer tudo que vocês necessitam, né, de básico para esse exame, para entender esse exame. E fiquem à vontade, no final nós vamos ter perguntas. Fiquem à vontade para trazer essas perguntas, tá bom? Algum problema de áudio, de vídeo, vocês me avisam aí no chat que o Márcio está aqui acompanhando, ele vai me passar. Ok? Vamos lá. Para iniciar uma apresentação, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson Lacerda, tá? Aí no cartazinho aí essa foto, né? Aqui são um pouco do meu currículo. Hoje eu trabalho como supervisor técnico da Reddor, na URC, né? Trabalho também como Command Center, e também na operação de aparelho de ressonância magnética, tá? Fiz especialização em diagnóstico por imagem, também em gestão hospitalar, tá bom? Tudo ok? Aqui um pouco dos assuntos que vamos abordar hoje, tá? Eu quis trazer um pouco desses assuntos para a gente ter uma boa ideia do que fazer no exame de ressonância, né? De tomografia das coronárias. Desculpa, eu trabalho tanto com ressonância que fica na cabeça. Deixa eu só ajustar aqui o meu. Pronto. Então, um pouco para começar a falar sobre o método, né? Já que eu falei ressonância, então existem vários métodos de diagnóstico por imagem, né? O método que será abordado hoje será a tomografia computadorizada. Então, a gente vai começar falando um pouco do método, da história, né? Como sempre, eu sempre gosto de trazer um pouco da história, principalmente da tecido coronárias. Angiotomografia, o que é esse exame, né? É uma angiotomografia das coronárias, mas o que é a angiotomografia em si? Um pouco de anatomia, um pouco de patologia e os protocolos que são utilizados nesses exames, ok? Tomografia computadorizada, né? Esse método, ele utiliza radiação X, como todos sabem, né? Nós temos um tubo de raio-x dentro do gantry, com detectores, hoje multidetectores, né? A gente vai ver um pouco na parte de história. E, através de imagens axiais, a gente consegue imagens tomográficas do corpo humano, tá? No caso das angios de vasos, tá? Um pouco da história, o nosso querido Hounsfield, né, que trouxe
a tomografia no início dos anos 70, né? Foi a primeira geração de tomografias. Né? Ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 72, também por essa invenção, tá? E isso revolucionou o sistema de diagnóstico por imagem. O raio-x já foi uma revolução lá em 1800, né? Porque a partir dali a gente conseguia ter imagens de estruturas do corpo humano, né? Sem precisar de nenhuma intervenção. Ou antes de fazer alguma intervenção, né? Antes disso, então, você tinha essa possibilidade, você tinha que fazer a intervenção para acabar descobrindo o que acontecia na patologia. E a tomografia com os cortes axiais trouxe uma revolução ainda maior nessa parte, tá bom? Mais algumas imagens que trazem as ideias da época, da primeira tomografia, de 4 a 5 minutos a aquisição de uma rotação, tá? Então, a gente sabe hoje que conseguimos adquirir rotações em menos de um segundo, né? E naquela época, no início de tudo, a gente já levava de 4 a 5 minutos para uma aquisição na tomografia. E aí, de 1972 até hoje, a evolução foi gigante. Como eu falei, hoje nós temos matrizes muito maiores, né, que nos dão mais resolução espacial, e temos rotação de 0,35 segundos ou menos, né, não sendo mais aquela rotação de 4, 5 minutos para adquirir uma imagem. Após os anos 70, nos anos 80, veio a Electrobeam, CT, né, que aí a gente vai ganhar em resolução, tá? Nessa época a gente ganha mais resolução temporal, né, como está a imagem na foto, né, você ganha gating, mas você ainda não tem um avanço na resolução espacial, tá? Que vai ser tão importante para, especificamente também para as angios coronárias, né? Então, nos anos 70 a gente tem a descoberta do Hounsfield, o início da tomografia. Nos anos 80 se inicia o Electrobeam, né, que já traz uma evolução de resolução temporal, tá? E você vê a diferença, né, da primeira tomografia já para o Electrobeam, né, na resolução temporal de 2 segundos, você passa para 100 milissegundos, né? Então já era uma diferença absurda, mas a gente ia evoluir ainda mais nas tomografias, tá? Então a resolução espacial limitada e o tempo de aquisição era prolongado. Esse era um dos problemas dessa geração da tomografia, a partir dos anos 80. Aí nos anos 90, aí sim chegou as tomografias com multidetectores, tá? As tão conhecidas multislices, né? A gente tem tomografias que tinham várias filas de detectores, né? E aí ela conseguia, agora sim, trabalhar melhor a resolução espacial. E a partir daí a gente conseguiu ter uma resolução espacial boa para vasos coronários, né? Para exames de todos os vasos, na verdade, mas também dos exames de vasos coronarianos, tá? Aí um esqueminha de como funciona o multidetectores, né? Aqui nós temos destacado na foto a fila de detectores e do outro lado o tubo de raio-x, tá? Então esse tubo vai girar, como a gente vai ver daqui a pouco, seguindo os detectores e assim a gente consegue a imagem da tomografia. Tudo bem até aí? Tranquilo? Qualquer coisa vocês vão falando aí no chat, tá? Então, uma foto mostrando melhor, né? A gente tem a fila de detectores, do outro lado o tubo de raio-x, onde estão as setinhas, e esse equipamento ele faz rotações, né? E essas rotações vão adquirindo as imagens no plano axial, tá? Aqui um videozinho, ó, para quem nunca acompanhou a manutenção, quem nunca viu, essa é a velocidade de um multidetector, tá? Você vendo assim até assusta um pouco, né? O paciente tivesse essa ideia aí, ele nem entrava na máquina, né? Com medo desse negócio soltar aí. E depois ele desacelera, né? Após a aquisição, ele vai desacelerar normalmente. Quando você dá lá o continue na Siemens, o tube rotation, né?
na Toshiba, ele vai desacelerar, tá? E enquanto ele está girando, ele está adquirindo imagens, né? Hoje com rotações de até 0,35 segundos, tá? Quem já trabalha com tomografia no dia a dia já deve ter acompanhado as manutenções, né? E eles abrem a tomografia, fazem alguns testes. Né? Tô vendo alguns conhecidos aqui, Daniel, Bruno. O pessoal sempre acompanha as manutenções lá nos hospitais. E esse é o funcionamento do multidetector, tá, pessoal? Se você observar ali, ó, de um lado está o tubo de raio-x, né? O tubo semelhante ao que a gente usa na radiologia convencional, que ele vai demonstrar agora, o tubo de raio-x. Do outro lado, nós temos a fila de detectores, tá? Que podem ser muitos detectores, né? De 6 canais, de 16 canais, de 64 canais, 128 canais, tá? E aí nós não tínhamos mais o que evoluir? Sim, continuaríamos evoluindo mais. Nos anos 2000, em relação, falando da TC cardíaca especificamente, tá, pessoal? Não o método de tomografia que já era consagrado nessa época, mas a TC cardíaca, a tomografia de coronárias, começou a ter validação, né, pelo meio médico, né, e científico. Então, a partir daí, a tomografia começou a entrar como um dos principais exames na avaliação da DAC, né, doença arterial coronariana, tá? Então, ela conseguiu ali, até, sempre lembrando que o método nunca substituiu o outro, nesse caso menos ainda, então ela nunca substituiu a angiografia, né, na hemodinâmica, mas ela veio como uma ferramenta de ajuda importantíssima, principalmente em prognóstico, né, em pacientes que às vezes têm poucos sintomas, fazem o exame e acabam descobrindo uma obstrução, uma alteração ali nas artérias coronarianas. Então, a partir dos anos 2000, nós tivemos essa evolução, tá? Na primeira década dos anos 2000, a gente começou a ter uma evolução maior na parte de tomografia funcional, né? Perfusão, tagging, e a ressonância é mais conhecida por executar esse tipo de exame, essa avaliação funcional, mas a tomografia também consegue realizar essas avaliações funcionais, tá? E qual o desafio de hoje? O que que a tomografia tem de desafio para hoje, a TC cardíaca? O nível de radiação, né? E também a utilização dos meios de contraste. Por quê? Com a evolução, os equipamentos foram cada vez evoluindo mais, em uma velocidade absurda, né? Nós que trabalhamos na área, entendemos e acompanhamos, vivemos como é essa velocidade de evolução dos equipamentos de imagem e a tomografia, principalmente, né? Também aumentou muito a quantidade de radiação utilizada. Uma artéria coronária que tem um calibre pequeno, né? Uma estrutura que tem movimento, não é tão fácil, a gente precisa, às vezes, de um MA um pouco mais alto para conseguir esse tipo de imagem com alta resolução. Então, o desafio agora é diminuir essa quantidade de radiação. Existem máquinas também que foram desenvolvidas até com 2 tubos de raio-x, e isso trouxe muitas discussões, né, em relação à dose de radiação. E esse é o desafio, também diminuir a quantidade de contraste. Como diminuir a quantidade de contraste? Com equipamentos mais rápidos, né, utilizando injetoras com 2 cabeças, né, que a gente utiliza o soro para empurrar o contraste e ajudar. Você consegue por uma quantidade menor de contraste, efetivamente. E esses são os desafios de hoje da TC cardíaca, tá? Os equipamentos, como eu falei nos equipamentos de multidetectores ou multislices, eles têm de vários tipos, né, várias marcas. Aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês de mercado que são mais conhecidos, assim, tá? Mas nós temos outros tantos, né? Que é a Siemens, né? O equipamento da Siemens, Multislice, o equipamento da Toshiba, o Canon, né? Que hoje a parte medical da Toshiba agora é Canon, né? E, né? Esses 3 equipamentos são equipamentos que eu trabalho, são equipamentos também que são bastante difundidos aí no meio médico, tá? Mas temos outros tantos equipamentos, tá? Lembrando que para fazer coronária tem que ser um multidetector de no mínimo 64 canais, senão você não consegue realizar esse exame, tá? Consegue, mas não é validado. É aconselhável. Você pode perder informação, né? Informação importante no diagnóstico médico, tá? E agora o conceito de angiotomografia. O que é uma angiotomografia?
A gente já falou do método de tomografia, mas o que é uma angiotomografia? São exames tomográficos para pesquisa vascular. Tá? Então, sempre que você ouvir falar em angiotomografia, é uma pesquisa vascular. Então, angiotomografia coronária é um estudo dos vasos coronários, são dos vasos do coração. Não é um estudo exatamente do músculo cardíaco, do miocárdio, tá? Que é possível fazer também por tomografia, mas é muito mais comum realizar esse estudo por ressonância magnética, quando é do miocárdio, da viabilidade, né, do TENG, de tudo isso, é mais comum fazer na ressonância. Então, aqui na tomografia, o método que é mais bem visto é o estudo dos vasos coronarianos, tá? Então, é uma angiotomografia coronariana. Aqui alguns exemplos de angiotomografia. A gente tem falando de angiotomografia, de várias partes do corpo podem ser realizadas na angiotomografia, né? Qualquer parte que tiver vasos, a gente consegue realizar, tá bom? Então, aqui alguns exemplos de abdômen, né? Membros superiores, um TAV, né? Que é aquela que é realizada desde lá da altura do pescoço até as femorais, né? Então, são angiotomografias, tá? Agora, uma sequência de imagens, tá bom? De angiotomografia, só para demonstrar para vocês que podemos fazer angiotomografia de qualquer região, né? Pélvica, tá? Região abdominal. Aqui, uma região pélvica pegando um pouco do membro inferior. Você vê que aqui teve um procedimento, né? De revascularização, uma ponte, né? Bem interessante. Aqui também, ó, uma revascularização. A ilíaca direita do paciente provavelmente foi obstruída e precisa fazer a revascularização através de uma ponte. Mais uma imagem pélvica, membros inferiores, neuro, né? Crânio, exame vascular da região encefálica, demonstrando patologias do pescoço também, né? Da cervical, carótidas, né? Toda essa região, as vertebrais, né? O tronco, tudo isso a gente consegue estudar através de angiotomografia, tá bom? Mais alguma imagem, algumas imagens, umas em MIPS, outras em MPR, né, em VRT, para vocês acompanharem aqui um crânio com aneurisma, então já é um estudo patológico, mostrando esse aneurisma aqui em VRT. E a nossa coronariana, né, que é o nosso assunto de hoje, tá? E realmente é um exame que fica bem bonito, né, um exame que, além de ser um exame que traz informações importantíssimas para o prognóstico do paciente, tá? Diagnóstico e prognóstico, tá bom? Então, aqui temos imagens em VRT e em MIP, mas temos também as imagens axiais, tá? Então, isso é angiotomografia, estudo dos vasos. Ó, a imagem legal de uma revascularização, né? O paciente teve uma obstrução, provavelmente, e precisou fazer uma revascularização através de ponte, que pode ser ponte mamária, ponte, né? São vários tipos de veias que eles utilizam para conseguir fazer essas revascularizações, tá? Mais algumas imagens. Daqui a pouco a gente falar mais especificamente anomalias, né? Parecem muitas anomalias. O pessoal que trabalha com coronária deve estar falando, né? Que isso é dia a dia. Você aprende a anatomia das artérias coronárias e se aprende só o básico que está no livro, você nunca encontra isso nos exames, né? É impressionante. O que aparece de anomalias é bem impressionante mesmo. Tá, aqui também temos alguns anjos do corpo, né? Então, esses foram só exemplos de angiotomografia, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de anatomia, tá? As artérias coronárias ela tem a função de nutrir o tecido cardíaco, tá? Por isso que é tão importante, quando ela para de funcionar obstruída, para de nutrir o tecido cardíaco, é aí que nós temos uma isquemia, né, ou um infarto do miocárdio, tá? As coronárias são direitas e esquerdas, né? Se iniciam na base da aorta. A direita, ela irriga o átrio e o ventrículo direito, e a esquerda, ela se divide em coronária do ramo descendente, né? Que é a DA, conhecida como DA, coronária esquerda DA, e a CX, né? Que é o ramo circunflexo, tá? Irrigam principalmente o átrio e o ventrículo esquerdo. Só uma imagenzinha para demonstrar o que a gente falou aqui. Tronco coronariano esquerdo, tá? Que vai se dividir em um ramo circunflexo e o ramo descendente anterior, ou mais conhecido no nosso meio, né? Como CX e DA, tá? E a coronária direita aqui saindo ambas do tronco da aorta, tá bom? Mais uma imagem em outra tomada do coração, tá? Dos vasos maiores, né? Que estão nutrindo
o nosso coração, nosso miocárdio, tá? Aqui já imagens em tomografia, tá? Imagens em 3D, o VRT e em MIP, tá? Só uma observação, pessoal. Não estranhe, esse MIP aqui, ele tá em PA, tá? Por isso que a coronária direita está de um lado, que seria o lado esquerdo, né? E o tronco coronariano esquerdo está do outro lado, tá bom? Só para não confundir. Aqui nós temos no VRT o tronco coronariano esquerdo, ADA, tá? E bem observado mais uma alteraçãozinha aqui, tá bom? Aqui nesse MIP você vê muita calcificação. Isso é um dado importante que a tomografia dá em relação à possibilidade desse paciente ter um problema futuro, tá? Inclusive a gente vai falar disso mais na frente do score de cálcio, tá? Mais umas imagens trazendo agora de uma forma mais anatômica que vem nos livros, né? Para você entender como que funciona a anatomia das coronárias. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Você precisa ter isso bem desenvolvido para realizar os exames e entender, né? Algumas variações anatômicas e tudo que acontece durante o exame, tá bom? Então, coronária direita, como a gente já viu, aqui a coronária esquerda, que vai se dividir em circunflexa e a descendente anterior. Algumas que podem aparecer, como a diagonais, tá? As marginais, certo? Aparecem bastante também. E as diagonais, tá? Então, tem as diagonais, marginais. Então, sempre bom, ou marginais, né? Sempre bom ter isso bem desenvolvido, tá bom? Então, é uma dica que eu deixo aqui, estudem bastante anatomia para realizar o exame de coronário, tá? E após isso, né, a parte venosa retorna ao átrio direito, né, pelo seu coronariano, e também a comunicação vascular direita entre os vasos do miocárdio e câmaras cardíacas, tá? Então, esse é todo o processo lá de pequena, grande circulação que nós já conhecemos bem. Doenças coronarianas. Então, elas afetam principalmente o ventrículo esquerdo, né, porque é um músculo que tem um trabalho maior, então é um músculo que acaba sofrendo mais, por isso que muitas vezes a pessoa tem dominância para esse lado, tem mais vasos para esse lado, né? Então, é o tipo de doença que afeta bastante essa região do coração, tá bom? O principal sintoma é a angina, né? Uma dor, né? Que pode ser causada por uma obstrução da coronária ou por espasmos desse vaso. Então, você vai ter a angina pectoris, que é uma dor torácica intensa, tá? Que pode ser um indício de uma doença arterial coronariana. Arteriosclerose, né? Que pode ser causa genética, né, que é um depósito lento e gradativo de colesterol debaixo da íntima arterial, né? E isso posteriormente vai virar placas, que tem placas que são mais calcificadas e placas menos calcificadas, chamam placas moles, né? Mas que são tão perigosas quanto, que podem, dependendo da situação, soltar e obstruir o vaso, tá bom? Então, isso é a arteriosclerose e as placas nós chamamos de placas arterioscleróticas, tá? Isquemia do miocárdio crônica ou aguda, né? A isquemia crônica é aquela situação que o paciente teve uma isquemia, né? Aquela região já não funciona mais como funcionava antes, não tem mais viabilidade, mas ele conseguiu sobreviver àquele infarto, acompanha, né? Alguns revascularizam a região, tem tipos de que não conseguem revascularizar, mas que não compromete tanto, infartos menores, né? E aguda é aquela que acontece, né? Imediatamente, naquele momento, você tem uma isquemia miocárdica aguda, sente a dor, né? E isso vai precisar de um tratamento, pode levar ao óbito também, tá? Mais um exemplo aí de uma artéria coronária e um arteroma, né? É assim que acontece, as placas vão sendo depositadas na íntima, certo? E aí, com o tempo, elas podem obstruir, estenosar ou obstruir esse vaso. Isquemia miocárdica aguda, só um esquemazinho aqui para vocês entenderem, né, como que acontece a arteriosclerose, né, que pode obstruir o vaso e causar um infarto do miocárdio, tá? Aqui é mais para nível de informação, né, é uma parte mais médica, mas eu aconselho vocês que sempre conheçam tudo sobre essa parte, é bem importante para nós que realizamos os exames, entender, né, a parte de exames também, de exames cardíacos, então, laboratoriais, exames de sangue, CPK e CKMB, que vão ser pedidos para avaliar se tem uma isquemia ou não, tá? E é feito o ECG de emergência também,
E dependendo de como está o infarto, se é um infarto, um miocárdio íntegro, se é recente ou se é antigo, né, vai mudar o comportamento do ECG, tá? Então, aqui temos exemplos de como que as curvas se comportam dependendo do tipo de infarto, tá? Aqui também é bem legal essa figurinha aqui, que ela mostra exatamente como que as curvas se comportam, se é uma isquemia, se é uma lesão, se é uma necrose, tá? E como que é o ECG normal, né? O ECG normal é de uma forma e o ECG alterado por patologias é diferente, tá bom? Tudo bem até aí? Estou muito rápido? Não, né? Então vamos lá, fatores de risco, tá? Então isso aqui é bem importante, ó. Pessoal aí que tem hipertensão arterial, obesidade, tabagismo, diabetes, hereditariedade, tudo isso são fatores de risco para a doença arterial coronariana, tá? Então, por que eu preciso saber disso, Jefferson? Porque você vai conversar com pacientes e realizar o exame, precisa levantar tudo isso, né? Você já vai ter uma ideia se aquele paciente tem ou não uma possibilidade alta de ter uma DAC ali, e você vai passar essas informações para o médico poder laudar o exame. Então, isso aí é importantíssimo, tá? Então, tabagismo, né? Vamos evitar sempre. Sedentarismo, né? Imagens aí, ó, aproveitar que tá em época de Olimpíadas, todo mundo vai querer fazer esporte agora, né? Cada um procura seu esporte, tá? Não pode ser no videogame, não, tá? A pessoa tem que ser esporte mesmo. Obesidade, vamos procurar melhorar a alimentação, né? A gente sabe que isso hoje é fundamental, é parte da nossa saúde e está diretamente ligada às doenças arteriais coronarianas, tá? E os tratamentos? Já teve a doença, não se preveniu bem, ou então tem uma hereditariedade, que também é bem importante. Quais são os tratamentos para esse tipo de doença, né? Angioplastia coronariana, né? Que é a destruição mecânica de uma placa de ateroma. Stents, né? Que são estruturas metálicas que liberam a passagem ali daquela região obstruída, tá? Então aqui, ó, uma animaçãozinha mostrando como que funciona a desobstrução mecânica. Você tem a placa de gordura lá no procedimento, lá na hemodinâmica, que muitos aqui devem também acompanhar. Ele entra com um balãozinho e acaba liberando aquele vaso, né, que está com obstrução, tá? Muitas vezes, após essa desobstrução, é colocado um stent para manter esse vaso, evitar que ele tenha uma reobstrução, né? Que ele seja obstruído novamente. Então, se coloca os stents nos vasos e mantém eles lá, tá? É bem importante a parte do stent, porque aparece muito nos nossos exames, tá bom? Aqui, restabelecer o fluxo sanguíneo também é uma forma de tratamento, tá? Então, isso vai ser através de enxertos, né? A gente já até comentou aqui um pouco, tá? Podem ser enxertos por ponto de safena, mamária, né? A radial, né? Também é um tipo de veio utilizado para fazer essa ponte, tá bom? É uma ponte que é feita após o local da obstrução. A obstrução acontecendo em um local, você faz uma ponte entre a origem lá das coronárias, né, na aorta, e após a obstrução, tá bom? Comparando agora com o método de arteriografia, né? Nós temos a arteriografia, que é um estudo hemodinâmico, né, das coronárias. É um padrão ouro para muitos exames, para muitas doenças coronarianas, principalmente porque durante a anteriografia você pode fazer já a angioplastia, né? O médico consegue fazer o tratamento durante o exame. Fez o exame, observou que tem uma obstrução importante, ele já vai tratar ali mesmo, né? Então, a anteriografia tem essa grande vantagem, tá? Quais são as desvantagens? É um procedimento invasivo, precisa de pulsão arterial, pode ser ilíaco, pode ser de outras regiões também. Utiliza grande quantidade de contraste durante o exame, tá? Altas doses de radiação e é realizado em ambiente cirúrgico com anestesia. Então, o paciente tem que estar anestesiado, ambiente totalmente cirúrgico. Então, essas são as desvantagens da arteriografia. É muito mais invasivo. Jefferson, Oi? tem uma pergunta no chat aqui. Sim. A pessoa está perguntando se você poderia explicar um pouco sobre como são feitas as pontes. Então, a parte das pontes é uma questão mais médica, né? Mas vamos lá, voltar aqui um pouquinho nessa imagem que nós temos aqui, ó. Basicamente, é isso aqui, pessoal. Eu não sou médico, tá, pessoal? Então, estou trazendo aqui uma informação para vocês. Totalmente básica, né? É um procedimento muito complexo. É uma cirurgia que pode ser,
que é invasivo, inclusive, né? Mas o que que acontece? O vaso foi obstruído em um certo ponto, tá? Vocês conseguem ver o meu mousezinho aí? Não, né? Deixa eu ver se eu consigo botar o laser aqui. Acho que não consigo. Mas na primeira imagem aí, no antes, tá? Tem uma artéria coronária bloqueada. Conseguem ver aí? Então, aqui o vaso parou de nutrir o miocárdio. Então, você não tem mais sangue chegando, nutrindo aquela região do miocárdio. Então, o médico vai pegar um outro vaso do corpo, vamos usar um exemplo, a ponte de safena, que é mais conhecida. Vai pegar a safena, ver a safena e tira uma parte dessa veia, traz aqui para a região do coração e faz uma ponte direto da circulação do tronco para após a obstrução. Se ele coloca essa ponte, o sangue consegue passar por aqui e aí consegue nutrir novamente o miocárdio, ele consegue salvar aquela região que teoricamente seria perdida a função, né? Estaria com isquemia, então ele consegue, alguns casos consegue reverter bem a isquemia, alguns casos parte, tem casos que dependendo do tempo já tem necrose, você não consegue mais reverter. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Então, existem pontes mamárias, pontes de safena e as pontes, né, que são com a artéria radial também, tá? Então, você acaba passando entre aquela área de bloqueio para poder nutrir o coração, por isso que chama ponte. Tudo bem? Deu para entender? Beleza. No final tem o meu e-mail, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem mandar lá depois também. Então, já falei da arteriografia, né? Quais são as desvantagens. E a vantagem é aquilo que eu falei para vocês. Possibilidade de tratamento no momento do procedimento e visualização de imagens dinâmicas, né? Você faz uma escopia durante a realização do exame de arteriografia. Então, você consegue ver de forma dinâmica o que está acontecendo ali na estrutura das artérias coronarianas, tá? PCD coronária, as vantagens, método pouco invasivo, tá? Utilização de punção venosa periférica, então você não precisa de uma punção arterial ilíaca, por exemplo. Sala de exame normal, não é uma sala cirúrgica. Utilização de menor quantidade de contraste por exame, né? E tempo de exame médio de 5 minutos, né? Que uma arteriografia com angioplastia vai demorar bem mais que isso. Então, essas são as vantagens da nossa TC coronariana em relação à arteriografia, tá bom? Aqui mais uma imagem para vocês fazendo uma comparação, né? Você tem uma angiografia de coronárias com arteriosclerose através da análise do lume e da parede do vaso, e aqui ao lado também o mesmo diagnóstico, só que com uma cine-angiocoronariografia, né? Que é a nosso famoso cateterismo cardíaco, tá bom? Que é a nossa angiografia. Quais são as indicações para se realizar um exame de angiotomografia? Detecção precoce de dores torácicas, você consegue detectar se aquilo se está acontecendo algum início de doença arterial coronariana, se tem muita placa de cálcio, né, na região ali do paciente. Quando tem teste de esforço não conclusivo, também é bem importante fazer. Pacientes assintomáticos com risco de doença coronariana, hereditariedade, por exemplo, né? Muitas pessoas tiveram pais, irmãos, avós que tiveram problemas coronarianos, né? Tiveram problemas no coração e fazem esse exame como uma forma de prevenção, tá? E acompanhamento pós-revascularização, que foi isso que a gente falou agora. Após fazer as pontes, você faz um acompanhamento, tá? De angioplastia e de stent também, tá? Quais são os fatores que prejudicam a realização das coronárias, da TCD coronária? Paciente muito obeso, tá? Calcificações extensas na coronária e o ritmo cardíaco irregular. Isso é importantíssimo, né? Batimentos muito altos, né? Acima de 70 já são muito complicados para realizar o exame. Por quê? Porque tem muito movimento ali no músculo, batimento, né? E você precisa baixar pelo menos para 65, né? Esses batimentos por minuto. E aí você consegue ter um exame legal, tá? As principais características, utiliza contraste intravenoso, né, nesse de jejum. Aqui eu coloquei o de 2 horas, que já são usados de jejum de 2 horas em muitos lugares. Em alguns lugares são 3, 4 horas. Antigamente eram 6 horas, né? Isso já caiu muito nas principais instituições. Então, até 2 horas. E em casos de emergências, nem se faz jejum mais, tá, pessoal? Só para vocês entenderem.
o jejum, ele não aumenta a possibilidade de uma reação ao contraste iodado, tá? Isso é uma ideia que as pessoas têm errônea. O que que acontece? O contraste iodado, ele acaba causando uma irritação na mucosa gástrica quando ele é injetado. Então, se o paciente está com o estômago cheio, a possibilidade dele vomitar, né, é alta, de ele ter aquela irritação e vomitar. E ninguém quer que o paciente vomite durante o exame, por ser desagradável, além de poder causar um problema se ele tiver com a barriga para cima, ele pode ter um refluxo ali, ter um problema aqui maior, né? Então, é por isso o jejum, tá? Então, por isso que em alguns casos nem faz jejum, tá? Se for alérgico, faz desensibilização, tá? Atualmente, dependendo da frequência cardíaca, como eu falei, menor que 65 é o ideal. Essa frequência pode ser controlada pré-hospitalar, que é o que a maioria das clínicas fazem para fazer o exame eletivo, e também dentro do hospital com via venosa, pacientes internados, ou até pacientes seletivos que não conseguem baixar com o preparo pré-hospitalar, fazem no hospital também, tá? Uso de algumas medicações, como o Isordil, né, que é um vasodilatador que nós utilizamos na hora da execução do exame para ajudar, né, dilatar um pouco a coronária, que é um vaso com um calibre muito pequeno, né? A apneia é importantíssima, tá? Orientar bem o paciente, conversar. Se você não fizer isso, você não consegue um exame de qualidade. As doses de radiação não devem ser realizadas em aparelhos com menos 64 canais. Eu vi aqui que algumas pessoas colocaram já nos comentários, né? Lógico que isso é totalmente uma decisão médica, tá, pessoal? Mas aqui a gente está falando que os artigos trazem, os principais guidelines trazem que precisa ser com mais de 64, tá? E melhor método disponível para exclusão de doença arterial coronariana, tá? Parâmetros técnicos, a aquisição volumétrica, por isso tem que ser um multislice, precisa ser uma aquisição volumétrica, tá? Espessura de corte tem que ser a mínima, tá? Tem até a espessura de 0,6 e tal, mas podem ser espessuras menores, tá? MA suficiente para boa qualidade, não adianta um MA muito baixo e o exame não sair com a qualidade que nós precisamos, tá? Tempo de aquisição curto para evitar movimento, como eu falei, o coração é um músculo que tem um movimento involuntário, é por isso que a frequência tem que estar baixa, então precisa de um tempo de aquisição baixo também. E reconstrução das fases do ECG, tá? Quem trabalha sabe que a gente consegue, em alguns casos, que o exame ficou um pouco mexido com que saiu uma frequência diferente durante o exame, consegue editar o ECG, tá bom? Em curso mais aprofundado, a gente fala dessa edição do ECG também, tá bom? E o protocolo do exame? Eu tenho poucos minutos já, tá, pessoal? Se estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Senão o Márcio puxa minha orelha aqui. Vamos lá. Protocolo de exame. Score de cálcio, né? Que é um tipo de exame que a gente faz que não usa contraste, a gente vai falar dele daqui a pouco. A angiocoronária, que é o próprio exame de angiocoronária. Angiocoronária após revascularização e angiocoronária com stent, tá? São os tipos de protocolos que você vai encontrar nas suas máquinas para realizar esse exame. O score de cálcio. O score de cálcio, ele é um exame tomográfico das artérias, né? Para quantificar as placas de cálcio na luz das artérias. Então, basicamente, ele vai quantificar, tá? Quais são as placas de cálcio, que quantidade de placa de cálcio que tem ali nas coronárias, tá bom? Essas placas podem ser não calcificadas, podem ser mistas, que tem não calcificada e calcificada junto, e podem ser totalmente calcificadas, tá? São os tipos de placas que você vai encontrar no seu score de cálcio. Aqui, ó, um exemplo de um score de cálcio, vocês conseguem enxergar ali, ó, um cálciozinho aqui na coronária, tá? Mais uma imagem mostrando. E a próxima imagem é o cálculo, né, que é realizado através de um software, tá? O médico marca as regiões que tem calcificação e é dado um total do valor de calcificações, né, dentro de uma escala, e dentro dessa escala o médico consegue avaliar qual que é o prognóstico daquele paciente, né? Se ele tem chances de ter doença arterial coronariana maiores, menores, tudo isso através do score de cálcio. Então, é um exame bem importante. Se chegar um exame para você só de score de cálcio, o exame acabou aqui, tá? Tem aquisição, é feita as medidas e não tem o contraste. Então, não utiliza contraste venoso, dispensa jejum, né? Baixa necessidade de controle de frequência cardíaca, mas precisa do controle, tá bom? É bem importante, que atrapalha também a apneia e consegue prever eventos cardiovasculares, tá bom? Geralmente, o exame de coronária, o score de cálcio vem acompanhado da anjo, tá? Mas pode acontecer sim de vir só o score de cálcio, tá?
Aqui um slide de como interpretar, né? Aí é uma coisa bem médica, mas eu botei aqui por curiosidade. Se tiver um score de cálcio zero, não tem nenhuma classificação nas artérias coronarianas, então esse paciente não tem probabilidade uma baixa probabilidade de um evento cardíaco futuro. Já se ele tem esse valor alto, né, aí ele pode ter um evento dentro de um período de 2 a 5 anos, tá? Então, por isso que é tão importante esse exame, né, para o prognóstico, dá para tentar prever se aquele paciente vai ter problemas ou não com a coronária, tá? E a anjo o exame para estudo das artérias coronárias, como a gente já viu o conceito de angiotomografia das coronárias. Então, esse é o conceito desse exame, tá? Programação, né, para vocês, para quem ainda é estudante, não trabalhou ainda com exame, só para vocês entenderem, ali na área cardíaca, a programação, tá bom? Nos dois raio-x que saem antes do topograma, né? Aí depois você vai ter o localizador. Pode ver aqui que o localizador, o ROI está colocado na alta descendente, tá bom? Esse é o protocolo, tá? Ah, mas faço com o ROI fora. Tudo bem, isso aí é uma prática, alguns médicos até, inclusive, pedem para fazer com o ROI fora. Mas aqui a gente tem que mostrar como realmente é realizado, tá? Então, o que você vai ter que ficar de olho é na alta descendente, quando ela tiver, dependendo da velocidade do equipamento, né? Bem cheia de contraste, você vai soltar, tá? Ele vai soltar automático com o ROI, né? Você pode observar aqui que o contraste já está chegando lá. E chegando, o equipamento já solta esse exame, tá? Aqui é só o gráficozinho de segundos por quantidade de HU. Então, aqui em mais ou menos 20 segundos ele chegou ali em 180 HU, 200 HU, que é quando vai soltar o contraste, tá? E agora imagens da coronária, tá? Aqui nós temos a imagem da coronária direita, a coronária esquerda se dividindo, tá bom? Agora é uma quantidade maior de imagens, tá, pessoal? Então, passar um pouquinho mais rápido, né? Mais imagens do exame já realizado, né? Após todo esse procedimento, já temos o exame realizado. Mais algumas imagens aqui das coronárias, tá? Você vê que as imagens são bem legais, mostram bem a região das coronárias, aí a coronária direita e esquerda, dá para ver todos os ramos, ramos marginais, ramos diagonais, né? Todos aí aparecendo bem legal na imagem para vocês, tá? A gente consegue esticar esse vaso, né? No pós-processamento, você consegue selecionar o vaso e esticar ele para ver se tem placa de arteroma ali dentro. Isso é bem importante, principalmente para o médico, tá? Laudar. Consegue fazer as reconstruções em 3D, em VRT, tá? Mostrando, identificando as artérias, né? Cada artéria pode nomear, né? Depende, tem médico que gosta que nós nomeamos, outros não gostam muito, preferem eles mesmos realizar esse procedimento, tá? Olha aí essa artéria com calcificação, você esticou ela e você consegue ver bem a calcificação na parede da coronária. Mais reconstruções, tá? Só para vocês aproveitarem um pouco como é legal esse exame, né? Estudarem mais, ficarem com vontade de, quem não realiza ainda, sentar lá e realizar o exame, certo? Coronária direita, né? E agora exames de revascularização, tá? De controle pós-revascularização, as pontes aí, que foi a dúvida que surgiu, né? Então você faz vários exames com anastomose ali, né? Das artérias, dos vasos, né? Algumas pontes aqui, revascularizando aquele coração que teoricamente ia perder a função. O médico consegue fazer essa revascularização e manter aquela região do miocárdio funcional, tá? Então é bem importante para esses pacientes que fazem revascularização, né, realizarem esse exame. Estenose, ó, você vê um vaso bem estenosado. Esse paciente fez a tomografia, talvez nem soubesse dessa estenose, e isso é bem importante. São casos que acontecem bastante. Daqui ele já vai procurar um cardio para fazer um cateterismo e abrir esse vaso aí, porque se esse vaso obstrui, isquemia na certa, né? Então é bem importante para estenose. Stents, estamos no final, tá? Já? Stents, tá? Então, ele tem uma acurácia bem grande para dos stents, né? Melhor para stents que são maiores que 3 milímetros, né? E vasos calibrosos, é bem melhor, tá bom? E aqui, ó, consegue ver a estrutura metálica ali do stent? Uma coronária com stent, tá? Então, um protocolo específico, você faz uma janela, né? Um pouco mais voltada para metal, uma janela mais, digamos assim, para osso, como a gente conhece, né? Você conhece uma janela mais estourada um pouco, você consegue ver bem o stent, tá bom?
E as limitações dos exames, tá? Que são aqueles que a gente já falou, arritmia, né? Estentes de fino calibre, são as principais, grande quantidade de classificação, tá? E lembrar sempre, preparo do paciente é fundamental, tá? O preparo adequado, antecipar procedimentos, tá? Diminuir a ansiedade do paciente e a apneia é fundamental. Baixar a frequência cardíaca, né? Para a gente não ter perda de tempo. E a apneia é fundamental. Então, é uma dica até que eu deixo da apneia, né? Conversar antes com o paciente, deixar ele bem ciente do que vai acontecer, pedir para prender a respiração, não pedir para encher o peito e segurar, como muitas máquinas pedem. Às vezes, nesse momento, a gente perde exames de artérias coronárias, né? Então, essa é uma dica. Lógico, cada um vai seguir o protocolo do seu lugar, da sua instituição, mas pedir só para aprender a respiração, às vezes sem a voz da máquina, você mesmo pedindo, é bem interessante, ajuda bastante, diminui bastante o número de erros, tá? Agora, dúvidas, fiquem à vontade. Desculpe por estender um pouquinho mais, acho que não passei muito não, né, Márcio? Um pouquinho só do meu tempo e tá aberto para dúvidas, tá, pessoal? Olá, pessoal. Nós estamos no tempo ainda. Bom, eu separei aqui algumas perguntas, Jefferson. O José Ronaldo, ele pergunta o que seria uma aquisição ou reconstrução prospectiva? Tá. Nós temos as reconstruções prospectivas e retrospectivas, né? Lembra que eu falei sobre as reconstruções lá do ECG? Então, é nesse momento que a gente vai utilizar esse tipo de reconstrução, né? Então, prospectiva, né? Que são o tipo de aquisição que você reconstrói durante a aquisição, adquirindo, e retrospectiva que você consegue reconstruir mesmo após a aquisição, tá bom? E você consegue manusear, às vezes, para melhorar um exame que não ficou tão legal. Vamos falar, vou dar um spoiler aqui, vamos falar bem sobre aquisições prospectivas e retrospectivas no nosso curso, tá, de anjo coronário do dia 14, tá? Não dá para trazer todas essas informações hoje, porque realmente é um tempo menor, mas no nosso curso eu vou trazer tudo sobre esse tipo de reconstrução para vocês, tá? Tem um comentário aqui do Eduardo Neri, ele fala, né, de você citar o campo de aquisição para revascularizado, que é bem maior, pegando quando tem uma ponte mamária, né? Sim, é bem importante. Muito obrigado, Eduardo, por lembrar desse detalhe tão importante, né? Se vocês viram ali que quando tem uma revascularização, né, a ponte ela vai lá direto no tronco da aorta, né, lá em cima na aorta mesmo. Então, por isso que é tão importante a anamnese, né, você conversar com o paciente antes de entender. Esse tipo de aquisição, você vai aumentar mais a área de aquisição, né? Você vai aumentar bem a área de aquisição e pegar desde lá de cima até a base do coração, porque aí você consegue pegar esses vasos inteiros, não perder. Muito importante, muito obrigado por lembrar. O Jefferson, temos aqui, deixa eu pegar outra aqui. Lado específico para punção, direito ou esquerdo, tem lado específico ou serve qualquer um? Então, o mais comum, né, é o lado direito, mas não sendo um exame de cabeça e pescoço, só para deixar bem claro aqui, a interferência não é tão grande, tá? Mas o protocolo, né, comumente nós pegamos do lado direito, mas não vai deixar de realizar um exame, nenhum exame a gente vai deixar de realizar, porque não tem opção do lado direito, nem os exames de crânio, pescoço, TEP, nenhum deles a gente vai deixar de realizar, né? Mas você vai perceber que geralmente nós funcionamos do lado direito, tá? Mas não tem essa interferência tão alta. Nós temos uma pergunta interessante aqui do Eduardo Souza. Ele trabalha com equipamento de 16 canais. Ele quer saber se sabemos que o movimento da realização do exame atrapalha. É possível fazer coração no 16 canais? Vou ser bem direto com você. É possível? Sim, é possível, tá? Eu já comentei um pouco até durante a aula, inclusive em instituição que eu trabalhei, não só tínhamos 16 canais, realizávamos, tá? Que, não sei se tem alguém aqui que trabalhou comigo lá, que eu vou citar aqui pessoas que faziam esse exame de forma espetacular, como o nosso Lucas, o Tibério, no equipamento de 16 canais, só que isso é uma decisão totalmente médica, tá, pessoal? Então, o médico ele autoriza realizar esse exame no 16 canais, mesmo os artigos científicos, as guidelines,
falando que precisa ser, no mínimo, 64 canais. Então, ele está se responsabilizando por aquilo, ele está dizendo para você, eu consigo sim visualizar todas as estruturas e laudar com 16 canais. E não adianta, se você não tem um outro equipamento, você não pode deixar também de realizar o exame, principalmente emergências. Então, eu não posso dizer para você que não pode realizar, tá? Mas que a acurácia, quanto maior a quantidade de detectores de um equipamento, maior a acurácia de um exame de coronária, principalmente, tá? Aqui tem sobre o score de cálcio. É medido em HU? Não. O score de cálcio é uma escala chamada Agston, né? Ele tem a quantidade de cálcio lá e tem uma escala que diz qual é a quantidade de cálcio naquela região, tá? Outra pergunta aqui sobre o Seloquem. Qual é a dose utilizada no procedimento? Então, o Seloquem é para baixar a frequência cardíaca. Então, isso é uma questão muito variável, né? Às vezes o paciente já tem uma, uma frequência cardíaca boa, ele nem utiliza, né? Outros pacientes utilizam mais, mas é uma questão totalmente médica, tá, pessoal? Quem vai decidir lá na hora, quem vai tomar, quanto vai tomar de Seloquem é o médico, mas não tem uma quantidade específica, tá? E a frequência cardíaca, Jefferson? Qual a frequência ideal? O ideal abaixo de 65, tá? Abaixo de 65 batimentos por minuto é aquele que a gente fica super feliz quando tem aquele paciente com essa frequência, né? Acima de 70 já é bem complicado. Então, o ideal abaixo de 65 e acima de 70 a gente já tem complicações. Volume de contraste. Também é muito variável, né? Mas você depende da sua estrutura. Você tem uma estrutura de duas cabeças, que é ideal para esse tipo de exame. Então, você vai usar, vou colocar aqui entre 50 e 100 ml de contraste, tá? Geralmente, a média é 60 ml. Marca-passo. Tem protocolo? O protocolo do marca-passo é o mesmo da coronária normal, só que a estrutura metálica atrapalha bastante a aquisição, tá? Então, a gente temos ferramentas hoje, né, para tirar esses artefatos metálicos, mas para a coronária é um pouco mais complicado, tá? Dá para fazer, sim, mas podemos ter problemas com os artefatos do equipamento. Aqui, sobre osmolaridade do contraste, acima de 350? Ah, tá. Sim, a concentração, no caso, né? É bem interessante, né? Usar uma concentração alta, principalmente são vasos muito pequenos, né? São vasos com calibre menor. Então, quanto maior a concentração do contraste, com certeza você vai ter uma qualidade maior. Nós geralmente usamos, sim, 300, 350 de concentração. Inclusive, o contraste mais usado, não sei nem se eu posso falar, porque é marca, né? É o Iopamiron, né? Que ele tem uma concentração mais alta. Muito bem, pessoal. Muito bom aqui a fala do professor Jefferson. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Dúvidas, como ele deixou o e-mail, aí vocês podem encaminhar para ele, outras dúvidas, eu tenho certeza que ele terá o prazer em responder todos vocês. E nós temos aqui, como ele já falou, no dia 14 de agosto, nós teremos um curso de protocolos, onde ele vai poder trabalhar cada detalhe que foi dito hoje. O investimento para esse curso é de R$25, porém, para as pessoas que estão assistindo hoje, o que vocês podem ter 20% de desconto. O que você tem que fazer? Tirar uma foto ou tirar um print dessa tela agora, né? Onde está dizendo aqui o curso. Você vai
compartilhar no Instagram, lá nos seus stores, vai marcar a Ensina Radiólogos, e amanhã, a partir das 8 horas, você manda um print desse compartilhamento para o nosso WhatsApp, que é o 12996357552. Esse número também está lá no nosso perfil do Instagram. E se você quiser fazer esse curso, você mandando esse print, você ganha 20% de desconto na sua inscrição. Então, repetindo, tem que tirar uma foto dessa tela ou um print dessa tela, compartilhar no Instagram, marcar Ensina Radiólogos, e amanhã, a partir das 8 horas, manda o print lá no WhatsApp da Ensina Radiólogos, repetindo o número 12996357552, né? Solicitando a sua inscrição para o curso, e você vai ganhar 20% de desconto. Mas tem que fazer isso, tá, gente? Print, marcar, compartilhar. Professor Jefferson, eu vou deixar para você fazer a finalização, tá? Pode ficar à vontade. Pessoal, primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui, né, acompanhando. Espero ter ajudado, né? É um discurso meu de vida, né, que nós estamos aqui aprendendo juntos, né? Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. Aqui no chat, inclusive, não sei quem comentou, que falou de novo contraste, né, isoiônico. Então, são assuntos para a gente já trazer novos para vocês, né? E todas essas dúvidas do final foram bem importantes para eu entender quais são as principais dúvidas. Como eu falei aqui, eu trouxe uma coisa para a gente fazer de uma forma geral, né, para trazer todas as informações possíveis. E no curso a gente vai trazer, com certeza, essas dúvidas vão ser utilizadas na montagem do material, e a gente vai conseguir trazer para vocês bastante informação. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Muito bem, pessoal. Em nome da Ensina Radiólogos, eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pela confiança que vocês depositam no nosso trabalho. Agradeço ao professor Jefferson mais uma vez por essa parceria, e espero encontrar muitos de vocês no curso do dia 14 de agosto, tá bom? Pessoal, muito boa noite para vocês, uma boa semana, uma semana abençoada, e nós nos vemos no curso do dia 14. Um abraço para todos.